ensinar vocês sobre medida de grandeza, que são 3 medidas: medida de comprimento, medida de massa e medida de capacidade. Então vamos lá? Vamos começar? Primeira medida que nós vamos ver vai ser medida de comprimento, que vamos trabalhar com o metro, que tem o símbolo M, e o centímetro com o símbolo cm, tá bom? Vou contar uma história para vocês. Há muito tempo atrás, quando começaram a construir moradias, construir barcos para navegar, o pessoal começou a querer fazer casas grandes. E para fazer casas grandes, eles precisavam de medir o comprimento para isso. Então, naquela época, eles usavam a medição de palmo, de passadas, de pezinho, um pezinho na frente do outro. Então, por exemplo, esta mesa aqui, com a medida de palmos, a gente fazia assim, ó, colocava o minguinho e o dedão e fazia, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palmos tem essa mesa. Então, eles começaram a medir as coisas com as mãos, com os pés. Mas, naquela época e até hoje, né, a nossa mão não é igual do outro. Se a gente medir a nossa mão com a mão do papai, da mamãe, da vovó, da titia que está aí em casa, vocês vão ver que a medida é totalmente diferente. Tem a mãozinha pequena, tem mãozinhas grandes, assim como os pezinhos. Então, essa medida não adiantou de nada, porque um falava que tinha 6 palmos, por exemplo, na mesa, e o outro ia medir com a mãozinha pequena, falava que tinha mais palmos. Então, foi uma confusão. Então, naquela época, eles começaram a criar medidas de comprimento. Medidas como a régua, ó, temos a régua, temos também o esquadro, que a gente usa para fazer, ó, quem usa para construir casa. O pedreiro usa muito essa medida. Temos também, ó, o metro, que a gente chama de metro, que é a fita. E também a fita métrica, aquela que a costureira usa, que é molinha, que a costureira usa para medir, para fazer as nossas roupas, para ficar justinhas. Então, a gente usa o metro para medir as coisas, né? A gente faz a medição de grandes espaços, de espaços pequenos, não é? A gente usa o centímetro para medir coisas pequenas. Se a gente pegar a régua e quiser medir, ó, por exemplo, esse metro, a gente vai colocar aqui, ó, certinho, ó, do zero, e a gente vai ver que ele tem 8 centímetros. Os centímetros a gente mede coisas pequenas. Já o metro a gente mede coisas grandes. Por exemplo, se a gente tem, ó, 10 centímetros, de 10 em 10, quando chega nos 100 centímetros, a gente faz 1 metro, não é? E quando a gente vai de 100 a 100, formando 1000, aí a gente faz outra medida, que é o quilômetro, que vocês vão ver na próxima aula sobre o quilômetro. Então, ó, centímetros a gente mede coisas pequenas. Metros a gente já mede coisas maiores, não é? E que tal agora uma atividade para vocês fazerem em casa? Vocês pegarem a régua de vocês e começarem, ó, a medir os centímetros. Pega o lápis e mede quantos centímetros tem o lápis. Pega a borracha, mede quantos centímetros tem a borracha. Olha que legal. Se vocês tiverem também, ó, uma trena, né, 1 metro, ou até o esquadro, né, que tem também 1 metro, a gente pode medir, ó, vamos ver aqui, ó, 1 metro. Ó, 1 metro. E medir qual é o tamanho, quantos metros tem a sua sala, o seu quarto, ou até a cama. Será que a cama tem metro ou é centímetro?
Então, ó, uma boa atividade para vocês fazerem em casa, para treinar medida de comprimento com o metro, que a gente simboliza com a letra M, e o centímetro, que é o cm. Combinado? Agora nós vamos ver a medida de massa. Vou mostrar um desenho para vocês. Ó, aqui, ó, quem é mais leve e quem é mais pesado? O elefante está lá embaixo, então ele é mais pesado, não é? E o menininho está lá no alto, ele é mais leve. E agora, ó, quem é mais leve, quem é mais pesado? O Davi tem 28 quilos, a Bia tem 25 quilos e o Pedro 19 quilos. E aí, vocês já sabem quem é o mais pesado e quem é o mais leve? O Davi é o mais pesado, porque ele tem 28 quilos. E o Pedro é o mais leve, porque ele tem 19 quilos. Então, você já pôde observar que nós vamos falando de quilo e grama. Isso mesmo. O quilograma tem o símbolo KG e o grama é o símbolo G. Quando nós vamos no mercado e nós pedimos assim, ó, moço, eu quero 2 quilos. Então vem ó, o símbolo KG. E quando nós vamos comprar o presunto, a mussarela, não é? Lá no mercado, a gente pede, me dá 200 gramas. O símbolo G, não é? Então, nós estamos aqui, ó, falando sobre a medida de massa. E você sabe como que mede essa medida? Porque o comprimento, nós vimos que a gente tem, ó, a trena, a régua, não é? Já a medida de massa, a gente usa a balança. Eu tenho um exemplo de balança aqui, ó. Uma balança que a gente tem em casa para medir coisas pequenas, medir o grama das coisas. E quando a gente quer medir, igual eu falei com vocês antes, o peso, o nosso peso. Então, nós temos uma balança maior que a gente sobe e verifica o peso, não é? Agora, a nossa terceira medida de grandeza é a medida de capacidade. Quando a gente fala medida de capacidade, tem que vir na nossa cabecinha o litro, líquido. Nós estamos falando de líquidos. Então, litros a gente simboliza com a letra L. E temos também o mililitro. Mas o que é isso? Mililitros. Assim como o centímetro mede coisas pequenas, assim como o grama mede pesos pequenos, o mililitro mede líquidos, poucos líquidos, coisas pequenas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. E vai ser uma atividade que vocês podem fazer em casa também. Lembrando, sempre com o auxílio de um adulto por perto, tá bom? Vocês podem separar em casa tudo que é líquido, tudo que é peso, de massa, de grama. Um exemplo, ó, a gente pode separar o arroz, o feijão, o macarrão, que é medida de massa. E coisas de líquido, ó, garrafinha de água, produtos de limpezas, líquidos, né? Suco, leite. E lá nas caixinhas, lá no rótulo, vai estar escrito ou litro ou mililitro. O mililitro também a gente mede quando a gente vai tomar aquele remedinho quando está tossindo muito, que é o xarope. A gente mede com mililitro, porque a gente toma pouca quantidade. Por isso que vem aquele copinho escrito mililitro. Então, ó, uma atividade de casa para vocês fazerem é separar o que temos em casa com um adulto perto, tudo que é grama ou quilo
e tudo que é litro ou mililitro. Combinado? E até a próxima, tá bom? Tchau!